Eu nunca fui repreendido por falar alguma coisa. No rádio, eu estou no lugar mais especial do Brasil. Se quiser vida tranquila, escolhe para ser padre. De todas as definições para ética, o que melhor me apraz, me agrada é a que diz que é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Então pronto. Eduardo, muito obrigado inicialmente por nos receber aqui nos estúdios da Rádio Itatiaia e conceder essa entrevista. Inicialmente a gente queria saber de você, que já transitou aí por diversas profissões, você já foi office boy, assessorista e tudo mais, como é que você entrou na profissão do jornalismo? Eu trabalhava no Banco Real, antes era BMG, foi incorporado pelo Real, e eu era caixa. E um dia chegou lá um radialista, Antônio Vargas Vilas, que fez história no Rádio Mineiro, e eu fiz uma festa tão grande para atender, mas que espetáculo que o senhor está aqui, minha mãe é fã do senhor, nós escutamos o senhor em casa. Quando ele virou as costas, uma moça que trabalhava do meu lado, muito tímida, a qual eu ajudava de vez em quando ela estava passando sufoco para fechar o caixa, gostava de mim e disse assim: Eduardo, você falou comigo que está fazendo vestibular, né? Eu falei, tô. Para quê? Eu falei, olha, estou tentando letras na Federal e administração na PUC. Ela falou, mas por quê? Eu não tenho exatamente certeza do curso que eu quero. Ela falou, mas eu sei o que você quer. Você tem que ser jornalista. Agora que eu notei isso, pô, do jeito que você é expansivo, conversa com os clientes, com a gente e tal. Eu falei, mas onde? Ela falou, lá na FAF BH, que hoje é Uni, era FAF. Vai lá que as inscrições estão abertas, eu faço letras lá. Eu sim tenho perfil de letras, você não, vai lá. E ela era filha de um grande radialista, eu não sabia, Cristóvão de Oliveira. Aí eu fui, fiz vestibular, passei. No primeiro dia de aula, eu achei minha praia. Nunca mais deixei de ser. Quais foram as suas coberturas mais marcantes, né, ao longo desses anos de profissão? Ou alguma que foi muito especial? Vamos falar de 3, né? Vamos falar das enchentes, que no final da década de 70, na transição de 70 para 80, 78, 79, o Arrudas, que é um ribeirão que corta a área central da cidade, era indomável e todo dia tinha inundação, prejuízo para os lojistas, gente morrendo afogada, barracos sendo levados. Numa dessas coberturas eu tinha jogado futebol no domingo, era uma segunda-feira, juntando ressaca, com o pé machucado, eu trabalhando com uma sandália, e as margens da Arrudas, escorreguei e caí lá dentro. E eu não sei nadar, né? Quando eu subi naquele mundo da água, um bombeiro me pegou. Então eu passei um grande sufoco por conta da profissão. Aí eu descobri o tanto que eu gostava da profissão. Esse foi um dos 1000 riscos que eu corri depois, assim, porque eu sou medroso, eu tenho medo de pincha, de pequenez, de chihuahua, mas eu encaro, um pastor alemão, já encarei no exercício da profissão. Então, esse é 2, eu acho que pode ser a cobertura do sequestro do Coronel Edgar, né? Houve uma rebelião aqui em Ribeirão das Neves, os bandidos fugiram, chegaram em Juiz de Fora, mataram um tenente, foram acuados, se entrincheiraram numa casa num bairro lá chamado Novo Horizonte. Eu fui para lá, fiquei 12 dias praticamente dormindo só dentro do carro, fazendo uma cobertura ininterrupta, um trabalho de muito desgaste. Houve uma negociação com uma colega minha que por telefone, eu entrei na casa, entrevistei os bandidos, entrevistei o coronel, uma situação de muita tensão, com a cobertura marcante. E depois eu diria do Papa, né? Porque o Papa veio ao Brasil, João Paulo II, 3 vezes. Na primeira e na segunda rádio cobriu aqui no Brasil, na terceira eu sugeri que a gente fosse a Roma e viesse no avião do Papa. A direção topou, eu vi e descobri o telefone via satélite lá dentro e vim fazendo flash, foi algo que repercutiu muito também. Então é esse da enchente para mostrar que a gente, quando é de fato jornalista, perde até a noção do medo. Esse do Coronel Edgar, para mostrar que a gente perde a noção do perigo. Eu entrei lá na casa com o sequestrador no ambiente de maior tensão. E esse do Papa, que a gente, se for preciso, perde a noção do ridículo. Eduardo, a gente queria saber um pouco do seu dia a dia de trabalho, né? Você é o âncora, o apresentador do MG no Ar, da TV Record, e também apresenta o Chamada Geral aqui na Rádio Itatiaia, além de trabalhar também com outras coberturas além disso. Como é que é um pouco do seu dia a dia? Conta pra gente. Eu levanto às 5 da manhã, me ajeito, por volta de 6 eu estou lá na Record, onde você tem um processo de se vestir, se preparar, fazer alguns exercícios de fono, para você estar no pique 7h20 da manhã, conhecer o programa que você vai apresentar. Já selecionando, né, o que quais fatos, né? Isso tem um editor que faz mais, eu mais que discuto alguma coisa, pô, isso aqui, vamos trocar e tal. Tem um cara que já deixa a coisa mais ou menos pronta, eu dou um pitacozinho. Mas aí eu vou no computador, eu vou na internet, eu vou nos outros jornais, Expresso, eu leio uns 2, 3, me situar bem, eu escuto a rádio, Itatiaia. E 7h20 eu vou pro pau lá, até 7h30, 7h35.
5 minutos, eu que já, antes de ir pro ar, já liguei meu equipamento. Eu tenho um equipamentozinho lá dentro da Record, no camarim, que conecta com a rádio. Quando eu volto, conecto com a rádio e já entro ao vivo no Conversa de Redação, na rádio. Saio de lá 9 horas, corro pra cá, pego o carro e vou pra rua. Vocês viram eu chegando. Faço mais umas 2, 3 matérias. Agora é a conta de conversar com a moça, dar uma ajeitada no programa. Hoje, por exemplo, tá ruim, pouco assunto, nós tivemos que inventar algumas coisas aos 44 segundo tempo ali. E 1 hora vamos pro pau. Se acontecer algo grave, cair alguma coisa, acontecer um acidente, a gente para tudo e cuida do acidente. Enfim, aí 2 horas acaba. Acaba, vírgula. Porque todo dia tem uma coisa. Hoje, por exemplo, eu tenho que fazer uma visita que diz respeito ao trabalho da rádio. E eu escrevo também uma coluna por hoje em dia. Hoje é dia de produzir umas 2 ou 3. Então, lá pelas 7 da noite eu paro. Eduardo, você já trabalha nesse ramo há muitos anos, né? E sua experiência e seu trabalho todo lhe rendeu o prêmio Líbero Badaró, em 1998. Sim. Queria que você dissesse pra gente como que foi ganhar esse prêmio. Foi. Nós, na época, em 97, a Polícia Militar de Minas vivia um momento muito crítico. Ela vinha de um período autoritário, tinha um regimento muito forte e havia uma certa insatisfação, sabe? A água, você represa a água vai ficando represada, um dia ela explode. Água, morro abaixo, fogo, morro acima, mulher quando está querendo namorar e caminhão no anel rodoviário aqui, ninguém segura. Então, esse caminhão no anel rodoviário, eu que incorporei o ditado ao provérbio. Então, o represamento de uma tensão, uma hora ele explode. E os militares estavam represados. E o governador da época, Eduardo Azeredo, ainda caiu na besteira de dar um aumento só para os oficiais. Então houve uma explosão de revolta e nós fomos para a rua, eu e a Mônica Miranda, o celular era novidade, nós usamos bem o celular e fizemos cobertura, inclusive quando houve os tiros, documentamos no ar os tiros que mataram um soldado. E aquilo ficou tudo muito emotivo, então nós juntamos, compactamos, mandamos para competir, era o maior prêmio de radiojornalismo na época, e eles entenderam que aquela matéria ao vivo superaria qualquer outra. Eduardo, a gente queria te perguntar também sobre como é o seu trabalho de apuração, né, suas dificuldades, todo o seu método, e se isso eventualmente acarreta em algum risco, se você toma algum cuidado, se você aconselha aos futuros jornalistas da academia que tomem algum cuidado nesse processo de apuração desse jornalismo policial. Quanto mais conhecido, mais fonte. Quanto mais honesto você é com a fonte, mais se espalha essa credibilidade para que outras pessoas te passem. E quanto mais cuidado você tem com a notícia, antes de pôr no ar, maior o número de fontes. Enfim, não tem muito segredo não. É claro, riscos existem, ameaças são comuns, mas quem faz a coisa certa não deve ter medo não. Então, se discute muito, né, principalmente na academia, as questões éticas envolvidas na cobertura de casos policiais. E você comentou que você fez a cobertura da rebelião, você entrou na casa do sequestrador, entrevistou, você chegou a entrevistar o bandido mesmo? Sim, o porta-voz desse na época era o Peninha, ele falou é aí que eu falo que eu tive muita coragem, que depois que deu a dor de barriga, eu fiquei de caganeira os 3 dias. Eu tava com um fuzil de todo tamanho do lado, os outros tudo sentados em cima de arma, com um ambiente, as armas, gosto calibre que estavam. Eu entrevistei, eu perguntei, aí, coronel, o senhor está sendo maltratado? Não e tal. E aí, Peninha, o que vocês querem? Nós queremos que o governo libera um carro para a gente fugir, que nós vamos até dividir do Rio de Janeiro e tal. Aí voltei do coronel, e o coronel, não divida nós solta ele, nós queremos te pedir para ir com a gente, que nós, com você, como um jornalista, nós vamos. Eu até me ofereci depois, a PM não deixou, você tá louco. Quando eu saí da casa, eles me mantiveram no quartel, não deixaram de jeito nenhum, porque havia notícia do Rio de Janeiro que eles iam fuzilar o carro quando passasse lá. Enfim, mas eu fui lá dentro e ouvi os dois lados. Você queria ver. Você acha certo, né, abordar também o lado do acusado, o lado do bandido na história? Acho. Eu penso o seguinte, sabe? Na cobertura policial nós temos muitos abusos, temos exageros, sensacionalismo, temos algumas coisas que eu não consigo compreender, como por exemplo quando eu, repórter, que é minha função, pergunto para o delegado, como é que o senhor chegou ao criminoso? E ele veio dizer assim, são técnicas policiais, pronto. Ele fala assim, não, porque nós grampeamos o celular dele. Quer dizer, você está dando ouro para o bandido, você está, na medida que você revela as técnicas, você está anunciando para a bandidagem que a polícia está de olho. Tá? Então, eu vejo muita coisa assim. Mas de uma forma geral, há algum tempo eu já abandonei maiores escrúpulos de falar, não pode falar isso que vai incentivar o crime, não pode falar aquilo. Eu sinto que nós estamos perto da falta de controle, em todos os sentidos. Na porta da faculdade, no estacionamento da faculdade, no trânsito, em casa, com os maiores, com os menores, sabe? Eu, por exemplo, defendo o ECA, que paga um preço altíssimo, os ouvintes xingam o ECA,
que a culpa é do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo alto índice de infrações dos menores. Eu digo, o que acontece com os meninos acontece com os mais velhos, a impunidade, enfim. Então eu acho que hoje, quanto mais, com respeito, com juízo, com respeito às vítimas, aos eventuais criminosos, e com juízo, a gente tem que escancarar mesmo para o país acordar. Gente boa, sabe, quero indicar isso, olha, Jéssica. Estou recebendo aqui a Jéssica, o João Felipe, como é que chamou? Rafael. E o Rafael, eles são alunos de jornalismo da faculdade lá de Ouro Preto, alunos da professora Sônia Pessoa, que já trabalhou na Rádio Itatiaia, e da Nair Prata, que já trabalhou na Rádio Itatiaia. E eu fico olhando para esses meninos e imaginando tanto que eles sofrem num dia como esse de hoje, nublado, aqui em Belo Horizonte, lá em Ouro Preto, 17 graus, aí acaba a aula 11 da noite, eles moram tudo em pensão. Aquelas... Pensão não, Eduardo, pensão não fez, lá chama, como é que é? República. República. Agora você imaginou esses meninos assim, não, tá frio demais, vamos tomar um vinho na Praça Tiradentes. Eita vida ruim. E nós estávamos conversando há pouco aqui sobre jornalismo. E eu não falei porque não foi perguntado, mas a grande missão do jornalista, hoje, entre outras mil, é propugnar por uma política de paz. Criar uma cultura de paz nesse país. Eduardo Costa, muito obrigado então por nos receber aqui na Itatiaia e por conversar com a gente aqui hoje. Sônia, grande pessoa. Naí que não é prata, é ouro. Beijinho.